Olá, muito boa tarde. Ainda com as imagens da Jornada Mundial da Juventude bem presentes, mostramos no programa de hoje a história de uma comunidade católica que nasceu no meio dos jovens brasileiros. A comunidade Shalom. No Brasil, começou em Fortaleza em 1982, quando vários jovens transformaram um pequeno café num centro de evangelização. Uma reportagem da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Pelos jovens, pelos homens ricos. Quando você pede pouco de um jovem, ele não dá nada. Humanidade a chorar, sofrer na esperança. Quando você pede muito de um jovem, ele dá pouco. Se faz escutar. Quando você pede tudo, ele dá tudo. Quero ofertar, gastar os meus dias, juventude. Eu acho que o mistério está exatamente aí. O jovem, ele tem dentro do coração uma sede do tudo. E quem é tudo? Deus. Deus. Os jovens têm um faro a respeito da verdade. Gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos jovens, me consumirei. Esta história começa a 9 de julho de 1980. Nesse dia, o Papa João Paulo II iria visitar a cidade universitária de Fortaleza. Hoje a noite tá pedindo samba bem legal. Vou cair nessa, não tô fora e mistura geral. O arcebispo local, cardeal Aloísio Lord Scheider, pediu ao jovem Moisés, de 22 anos, que oferecesse ao Papa um presente em nome de todos os jovens. Devo dizer que eu fiquei surpreendido. Porque eu fiquei pensando, o que é que um jovem de 20 anos como eu pode dar de presente a um Papa? E a inspiração era essa. Vou ofertar a minha vida e a minha juventude para levar a pessoa de Jesus Cristo a todos os jovens, a todos os homens e mulheres que estejam longe de Cristo e longe da igreja. E foi isso que aconteceu. Numa celebração eucarística, eu escrevi uma carta e na hora do ofertório eu a apresentei nas mãos do Papa João Paulo II. Estar com o Papa João Paulo II foi uma experiência profundamente tocante para Moisés. No entanto, pôs-se a pensar como poderia pôr em prática a sua oferta. E havia uma questão em particular que o perturbava. Como falar do Evangelho a quem aparentemente não quer ouvi-lo? Meu Deus, esses jovens, às vezes eu passava nos pontes, onde estavam ali os jovens, fumando, bebendo. E eu dizia, meu Deus, esses jovens são como eu algum tempo atrás. No fundo, eles buscam um amor que não passa. Mas, às vezes, buscam em caminhos errados, em portas erradas. Dois anos mais tarde, juntamente com alguns amigos, Moisés abriu o café Shalom da Paz, no centro de Fortaleza. O café funcionava como um snack bar normal, mas tinha outro objetivo: evangelizar e promover espaços de oração, nomeadamente pela adoração permanente numa sala contígua ao café. Depois, o tema religião surgia também através de nomes bíblicos com que eram apresentadas sandes ou pizzas. Porque os jovens chegavam, iam pedir uma pizza. Olhavam e diziam, pizza ágape? Mas o que é ágape? É a pergunta que nós precisávamos. E aí começava um diálogo, um testemunho, uma evangelização. Muitos terminavam no final diante do Santíssimo Sacramento. Pescador vai atrás do peixe. Não é o peixe que procura o pescador. Então que o Moisés sempre diz, nós não podemos ficar sentados esperando que alguém venha para a lanchonete. Nós temos que ir ao povo, não é? Nós não temos que evangelizar quem está dentro das paróquias. Nós precisamos ir buscar quem está fora das paróquias. Os jovens começaram a vir, famílias começaram a vir, e aqueles que estavam mais à frente
começavam a dizer comigo: nós queremos também fazer o que você fez. Nós queremos também ofertar a nossa vida como você ofertou. E assim nasceu a comunidade. Durante estes 30 anos, mais de 5.000 pessoas foram atraídas para a comunidade Shalom. Ao longo do tempo, a comunidade dividiu-se em 2 ramos: a comunidade da vida, exclusivamente dedicada à oração e à missão, e a comunidade da aliança, cujos membros concretizam a espiritualidade Shalom, enquanto cumprem os seus compromissos na sociedade. Difundiram-se também diversos grupos de oração, contando com mais de 40.000 seguidores. Os 2 ramos são constituídos por jovens, famílias, leigos consagrados e padres. De gratidão, e nós erguemos a ti um grande louvor. Aqui estamos na missão, tendo os 3 estados de vida. E é uma troca de experiência assim, muito grande. Né, você conviver com o padre Shalom, ele é padre, ao mesmo tempo ele é um irmão entre os irmãos, né, os casais da comunidade que contribuem, que fazem com que a gente possa ver a oferta diária deles, né, na dimensão da vida familiar. Hoje também a gente tem a graça de já ter os celibatários que fizeram seus votos perpétuos, que com certeza também, sim, contribui muito para o nosso sim de cada dia. Então é uma grande alegria para a gente poder viver essa partilha. Os fundamentos desta comunidade espiritual são a contemplação, a unidade e a evangelização. Na comunidade da vida, as manhãs são dedicadas à oração pessoal, baseada na Palavra de Deus, aos cânticos de louvor, à celebração da Eucaristia, à adoração do Santíssimo Sacramento e ao estudo. As tardes são dedicadas à evangelização da comunidade e aos trabalhos missionários. Os membros da comunidade da Aliança também se dedicam à oração pessoal diária, à participação na Eucaristia, ao grupo de oração e dedicam-se ainda a um dos muitos apostolados da comunidade. A principal característica da comunidade Shalom é a evangelização, aberta, alegre, direta, muito semelhante ao espírito do renovamento carismático. A evangelização no café floresceu e, em pouco tempo, os jovens começaram a levar consigo os pais e avós, dando assim origem a um projeto de evangelização para as famílias. Pouco tempo depois apareceram jovens drogados e sem abrigo e os famosos meninos da rua do Brasil, e por isso a comunidade fundou também centros para estes grupos. A hierarquia da Igreja também começou a convocar a comunidade para a evangelização através da rádio, imprensa, música e artes, convidando-a também a trabalhar em escolas, universidades, hospitais ou a assumir a direção de paróquias, retiros, acampamentos para crianças e a organizar concertos de evangelização. Consagramos a nossa vida para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, conheçam e tenham uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Ramiro, um seminarista em preparação para o sacerdócio na comunidade da vida, foi enviado em missão para São Paulo. Esta comunidade procura sobretudo chegar ao público jovem. Aqui os jovens evangelizam os jovens. O Snack Bar torna-se um local de concertos e espetáculo de teatro e é ponto de encontro de vários grupos de oração. A comunidade também evangeliza nas ruas, nas praças, de porta em porta e à noite, à porta das discotecas e bares. O que eu me lembro é um jovem que estava na Robert Kennedy, tinha uma turma de 5 jovens e nós chegamos, nós abordamos, eles estavam se drogando, usando crack, mas 4 foram embora e só ficou um. Rezamos por ele e ele dizia para nós: Ramiro, eu não aguento mais essa vida de vazio, essa vida de festas, de baladas. Eu preciso deste amor que vocês estão trazendo para mim.
Nós vimos no olhar daquele jovem um olhar de dor, mas um olhar de esperança, de mudança de vida. E hoje ele participa da comunidade lá em Perdizes, num grupo de oração. Isso me marcou muito. À medida que a comunidade Shalom crescia, muitos fiéis na igreja começaram a perguntar-se se este carisma que atraiu tantos jovens brasileiros poderia ter um impacto semelhante nos jovens de outros países. Se a evangelização diretamente nas ruas iria funcionar em culturas tão diferentes como numa Europa agressivamente laicizada ou até mesmo em África. Essa pergunta frequentemente é feita pelos bispos. Mas vocês acham que os jovens do mundo inteiro são a mesma coisa? Eles diziam que não era possível usar o mesmo método de evangelização no Brasil e em outros países. E eu então disse a ele, eu disse, olha, nós temos no nosso coração uma sede de Deus, declarada ou não declarada. Se o Senhor acha que Jesus serve no Brasil, ou na Europa, ou na América do Norte, ou na África, então o Senhor vai concordar comigo que se o que nós trazemos é Jesus, Jesus vai ser suficiente para qualquer cultura. No decorrer do tempo, quando os bispos foram convidando a comunidade, e a comunidade foi abrindo casa nas várias cidades do Brasil, depois nos vários países do mundo, nós fomos compreendendo que esse carisma não era simplesmente para uma cidade, para um estado, para uma nação, para o Brasil. Esse carisma dizia respeito ao mundo. Eu lembro bem das palavras que o Santo Padre, ao nos receber na audiência geral, disse: Comunidade Shalom, nascida em Fortaleza, vocês são igreja missionária. Comunidade Shalom de Fortaleza. De ser igreja missionária. E também das palavras do cardeal Rilco, quando diz: as fronteiras de vocês agora é o mundo. Em 2007, a comunidade Shalom recebeu o estatuto de Associação Internacional Privada de Fiéis. Hoje em dia, a comunidade está presente em 50 dioceses do Brasil e 14 diferentes países de África, Europa e Américas. Respondendo ao pedido de bispos de todo o mundo, a comunidade prepara agora os seus membros para ir em missão pelo mundo. Eu estou indo para Madagascar daqui a 10 dias. Por meus amigos, no início, teve uns que reagiram com admiração. Ai, que legal, você vai para a África, isso é muito bom, dá a sua vida, o povo precisa. Vai ser uma reconciliação com a sua história, pela sua cor, né? Todas essas coisas. Mas para outros, assim, está sendo loucura, coisa de doido. Você deixar o emprego, deixar a sua estabilidade, para ir para a África, logo para a África. Lá tu vai passar isso, tu vai passar aquilo, vai ser muita necessidade, lá tem muita doença. Eu sei que lá eu vou viver só da providência e só vai ter Deus. Eu sempre contemplei o Cristo, de certa forma, um Cristo rico, né? Assim, um Cristo que tem tudo. E agora eu quero contemplar um Cristo pobre, sabe? Um Cristo necessitado. Eu vou ofertar como sim, como uma conversão de muitos, né? De muitos que estão lá gritando, da igreja que sofre, que necessita do meu sim para esse tempo, né? Minha disposição para estar lá e ser fiel a Deus. E por isso que eu quero ir. Boa viagem. Passaram 2 anos desde que Rosilda deixou o Brasil em resposta a um convite do bispo local para criar uma comunidade Shalom com os seus companheiros em Madagascar.
Atualmente, a comunidade tem aulas de catequese e parques para crianças, aulas de costura e de informática para os habitantes locais. Os jovens brasileiros visitam as pessoas com deficiência e os bairros mais pobres, evangelizam os outros jovens e, ao mesmo tempo, aprendem a língua local. A primeira impressão, quando eu cheguei em Madagascar, foi muito forte, né? A experiência muito forte, de olhar e ver muita pobreza, de olhar aquelas crianças que passavam, que pegavam coisas do lixo para comer, né? Assim, um choque. E quando a gente começa a falar de Jesus para eles, eles são muito atentos. Eles são muito atentos e muito sedentos, sabe? Sedentos de coisas novas, né? De uma evangelização nova, porque aqui não existe, né? Assim, por exemplo, a vez que a gente passou o filme A Paixão de Cristo, no mês da Quaresma, estava lotado a sala, muitos jovens, né? Um dos jovens, né, até que perguntou, né? Se levantou e perguntou: por que Deus deu seu filho para morrer por nós, né? Questões desse tipo. Coisas básicas, mas que eles são sedentos, sabe? De saber, de questionar. E para mim é de uma grande riqueza, de aprofundar na fé, de aprofundar na experiência de quem sou eu, de quem é Deus, a ter uma experiência concreta do autoconhecimento, assim, que eu louvo e bendigo a Deus todos os dias. Enquanto Rosilda se preparava para a missão em África, Elisângela preparava-se para ir em missão para Toulon, em França. A França foi, aliás, um dos primeiros países onde se estabeleceu a comunidade Shalom. Acho que a comunidade Shalom é uma bênção para a minha diocese. Uma vida convertida significa o início da conversão das pessoas e um testemunho para a comunidade. Uma verdadeira comunidade, uma comunidade cristã de oração, de alegria, de paz. E o segredo desta comunidade é Cristo. Acho que a comunidade Shalom tem a capacidade e a experiência certa para esta missão. Ser a primeira a anunciar a fé. Os membros da comunidade, padres e leigos, dirigem uma paróquia local nesta cidade à beira-mar. Criaram um grupo cristão de formação e visitam os paroquianos nas suas casas, incluindo aqueles que deixaram de frequentar a igreja. Uma evangelização direta e aberta, administrada no interior da paróquia, que foi uma surpresa para muitos dos habitantes de Toulon. Tem as pessoas, né, que nem abrem a porta, né? Pessoas que dizem: não, eu fui batizado, mas hoje eu não quero, não aceito, né? E a gente respeita, mas a gente também anota o nome da casa que a gente foi, para que a gente possa rezar e para que um dia essa pessoa ela possa retornar e conhecer a verdadeira felicidade que é Cristo, que é Deus, né? Aí muitas vezes, né, as pessoas também são abertas, né, abrem as portas, conversam, a gente oferece oração, pergunta se ela quer nos dá pedidos de oração, nós explicamos quem nós somos, o que fazemos, por que estamos aqui na França. Convidamos ela a participar também ou de um grupo de oração ou da igreja, falamos dos horários da missa, mas principalmente o anúncio para dizer que Deus a ama muito, né? E que Deus deseja que ela retorne para a igreja caso ela esteja afastada, né? Jubilai, ó povos todos, soltai gritos de alegria. A comunidade Shalom em Toulon também dirige programas de evangelização para jovens e famílias. Tal como em Fortaleza, a maior parte das atividades acontece no Café Tudo Bem Brasil, que oferece não apenas bebidas brasileiras, mas também uma oportunidade para um primeiro contacto com a comunidade, uma discussão ou um tempo de oração. É impressionante assim os testemunhos que a gente vê de pessoas que se deixam
naquele momento, através da palavra, elas se deixam assim, abrir o seu coração, elas abrem o coração, né? E depois você pode encontrar essa pessoa na missa, no outro dia, eu vim porque você me convidou, eu vim porque você me disse o horário da missa, né? E aí ela começa a fazer um caminho de retorno, né? E se questionar, né? Como eles jovens deixaram tudo e hoje estão aqui na França, por quê? Então eu acho que quando você leva eles a se questionar, já é uma via para chegar ao coração. O mais impressionante nos desenvolvimentos em Toulon é o facto de, atualmente, um grande número de franceses descobrirem o seu lugar na Igreja através da espiritualidade desta jovem comunidade. A história da comunidade Shalom, que a partir do Brasil chega agora a muitas outras partes do mundo, e sempre com uma oportunidade de aproximação e acolhimento, sobretudo dos jovens, a quem quer levar o Evangelho. A forma de anunciar surge como metodologia apropriada para comunicar a proposta de vida de Jesus Cristo às novas gerações. Não tanto por muito dizer, mas pelo exemplo dado por jovens quando evangelizam outros jovens. Responda para mim se for capaz, porque o mundo não consegue achar a paz. Eu toco samba para a paz anunciar, o meu pagode faz todo mundo louvar. Preste atenção, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar.